vamos lá, ó. Então a nossa primeira aula aí, né, é sobre atomística, né? Tá lá na página da 164 da apostila de vocês aí. Então olha só, tudo que está formado aqui, né, tudo que a gente tem aqui na nossa frente, aqui, ó, o plástico, um pedaço de metal aqui, papel, a armadura aqui do PC, do computador, a câmera, o que a gente vê é formado por átomos, tá? Átomos nós temos na realidade temos 118 átomos na tabela periódica, mas só 92 são elementos ou átomos que a gente encontra na natureza, tá? E essa história começou muito, muito tempo atrás. Só para a gente poder entender como que esses átomos que formam tudo que a gente está vendo e o que a gente não está vendo também, tá? Entre eu e a câmera aqui, ó, tem uma coluna de ar, tem nitrogênio, tem CO2. CO2 é formado de átomos de carbono e oxigênio, tem nitrogênio, então tem uma série de gases que eu não estou vendo. E é átomo, são moléculas de átomo. E aí, pessoal, essa história aí dos modelos atômicos que a gente vai ver bem resumidamente, ela começou aqui, ó, quase 500 anos antes de Cristo. Então tinha um pessoalzinho aqui encabeçado por esse Empédocles, que era um grego. Ele dizia o seguinte, que as coisas eram formadas pelos 4 elementos, né? Então o ar, a água, o fogo e a terra. E essa teoria dos 4 elementos, né? Os gregos ficavam pensando, como que as coisas são formadas, tal. Porque na realidade a gente tinha o reino vegetal, tinha o reino animal, tinha o reino mineral, e eles ficavam pensando como que as coisas eram formadas. E aí, um pouquinho tempo depois, ó, quase 500 anos, na realidade 384 aqui, surgiu esse cara, que era um dos maiores filósofos gregos da época, o Aristóteles. Ele dizia, não, realmente as coisas são formadas pelos 4 elementos. Só que na mesma época surgiu esses 2 caras aqui, ó. Primeiro esse, Leucipo. Perceba que o Leucipo e o Empédocles não eram tão famosos, tá? Mas eles debatiam a mesma ideia, tá? Esses caras aqui diziam o seguinte, ó, na realidade as coisas não são formadas, tudo que a gente está vendo aqui e também o que não está vendo, não são formadas por os 4 elementos, né? Ar, fogo, terra e água. São formados por pequenas e muito pequenas partículas. Que aí, tanto esse Leucipo quanto o Demócrito já deu um nome para esse cara. Falou, opa, essa partícula muito pequena vai chamar átomo. Átomo vem do grego aqui, ó, a é não ou sem, e tomo é corte. Então era uma partícula indivisível. Uma partícula que não tinha como dividir ela. Então é como se eu pegasse, por exemplo, um graveto aqui ou um lápis, pego metade dele, metade da metade, metade da metade e vou quebrando, até chegar numa partícula muito, muito pequena, que eu vou dizer, opa, eu não posso ir mais além disso, eu não tenho uma faquinha, eu não tenho um bisturi para fazer isso. Essa partícula eu vou chamar de átomo. Então, o Demócrito e o Leucipo já postulava que a partícula atômica é indivisível, o universo é composto por vários deles, olha só, 2.400 anos atrás, hein? Através de colisões, essas partículas se reorganizavam, são indestrutíveis, são imutáveis, suas características permanecem a mesma através dos tempos. Pessoal, não tinha experimento nenhum, a alquimia nem nascia ainda. Esses caras eram simplesmente filósofos. Os caras estavam deduzindo coisas, parecia coisa de divino, né? Eles estavam deduzindo coisas que eles nem imaginavam ali, tá? Que poderiam ser, mas eles já estavam postulando. Depois, pessoal, olha só, isso ficou incubado de 400 anos antes de Cristo, essa ideia de átomo, essa ideia de que as coisas eram formadas por pequenas partículas, ficou incubado, ó, até em 1800. Veja só, de 400 anos antes de Cristo até 1800 depois de Cristo. Essa ideia
principalmente de átomo, ficou incubada. Por quê? Porque o que prevalecia na história da ciência era que todas as coisas eram formados pelos 4 elementos. Em 1800, que alguns experimentos de John Dalton começou a mostrar que realmente essas coisas, né, tudo que a gente tinha era formado por átomos. E aí a gente tem o primeiro modelo atômico. Em 1800, Dalton fala, não, realmente aquelas ideias de Demócrito e Leucipo faz sentido e eu vou fazer alguns experimentos, na realidade já tinha várias coisas, para dizer que realmente todas as coisas são formadas por átomos. E aí ele teve o primeiro, cadê meu mouse? O primeiro modelo atômico é o modelo de Dalton, que é como se fosse uma bola maciça, né? Uma bola muito pequena, então átomos de hidrogênio eram bolas pequenas, átomos de oxigênio eram bolas maiores, átomos de carbono era o tamanho de bolas medianas. E aí, olha só, essa teoria, esse modelo do Dalton, ele passou, e o átomo era indestrutível, continha somente uma partícula, que era ela mesmo, que era o átomo. E aí passou-se mais ou menos 100 anos, e através de experimentos com eletricidade, não se conhecia o elétron, se conhecia muito a eletricidade, de 1700 com Volta, com Faraday, mas não se conhecia o elétron. E aí o Thomson, em 1904, descobre, né, através de alguns experimentos de raio catódico, descobre que esse átomo, ele continha uma partícula lá dentro. Então, olha só, o átomo começa a ser divisível, tá? A primeira partícula que se descobre é o elétron, tudo bem? E aí, passa-se, olha só, 1904, passa-se mais aqui, 7 anos, em 1911, através de alguns experimentos de Rutherford, Rutherford descobre também que esse átomo, que o Dalton dizia, que o Thomson dizia que tinha uma partícula ali, um elétron, vamos dizer assim, uma partícula que não fazia parte do todo como átomo, ele descobre o seguinte, que esse átomo tem um núcleo e toda a massa do átomo está nesse núcleo, tudo bem? E esse núcleo aqui, ele é formado por uma partícula positiva, tá? Então, olha só, através do elétron, eles dão uma carga. Já como o elétron tem carga negativa, o núcleo, que tem uma outra partícula que chama próton, eu preciso, eletricamente falando, para ter consonância na natureza, eu preciso dizer que essa partícula aqui é positiva. O elétron vale uma carga negativa e o próton vale uma carga positiva. Beleza? E aí, pessoal, a gente vai seguindo, 1911 e 1913. Olha como a ciência, ela vinha, né, 2.400 anos, daqui para cá 100 anos, daqui para cá 7 anos, daqui para cá, 2 anos. Em 1913, esse dinamarquês aqui, um químico, Niels Bohr, é um químico, ele dizia o seguinte, pessoal, opa, beleza, esse átomo tem núcleo, lá estão os prótons, e aí a gente já tinha descoberto os nêutrons, e em volta desse cara aqui, em volta do núcleo, eu tenho os elétrons, mas os elétrons não estão em qualquer lugar, eles estão passeando ali, né, dando volta nesse núcleo, em lugares muito bem definidos, em raias muito bem definidas, que ele chamou de níveis de energia. Então, o Bohr, ele simplesmente adota toda essa ideia, mas diz que esses elétrons estão girando aqui em volta numa forma bem definida, não é aleatória. Por isso que aqui a gente já começa a ter uma ideia de sistema solar, com o Sol ao centro e os elétrons passeando. E o quinto e último modelo, que daí é aplicado mais para a química quântica, física quântica, o mundo microscópio, é esse quinto de Schrödinger, Erwin Schrödinger, em 1926, onde ele fala que, na realidade, não existem camadas aqui, mas sim nuvens de elétrons. E aí ele começa a dizer que o elétron não é uma partícula, ele é onda. E aí
fica aquela dualidade onda-partícula que vocês possam ver aí mais à frente. Mas essa é a evolução do modelo atômico. O que a gente tem para definir? A gente tem isso aqui, ó, tá? Então isso aqui é um exemplo de um modelo atômico onde a gente tem as 3 partículas fundamentais: os prótons, os nêutrons e os elétrons. Olha só que interessante, pessoal. Descoberto o elétron primeiro, que tinha característica negativa. Por quê? Porque um polo positivo atraía esse cara através de experimento. Então esse cara só poderia ter natureza negativa. Descobre-se que o núcleo, através de experimento, que o núcleo tinha cargas positivas. Agora, espera lá, cargas negativas atraem cargas positivas. Esse cara, ele não pode ficar sozinho aqui. Se ele ficar sozinho, ele vai colapsar o elétron com o próton, quer dizer, vai como se fosse eclodir ali dentro, esses caras girando aqui. Então, o que os caras propuseram, né? Eles propuseram que existe um outro tipo de partícula ali dentro, que é como se fosse um cimento, o próton. Ele segura o próton ali dentro, senão o próton ia escapar para roubar, para fazer uma ligação. Uma ligação não, vai fazer um choque com os elétrons. Então eles descobrem e falam, ó, para cada, depois a gente vai ver que não é bem assim, mas para cada próton positivo tem que ter um nêutron aqui dentro. E esse nêutron, ele vai valer 1 como uma unidade também, um próton, um nêutron e um elétron, mas ele não tem carga, ele não pode ter carga, senão o entendimento, o conceito vai por água abaixo. Esse cara é negativo e esse cara é positivo. E aí, pessoal, eu quero dizer o seguinte para vocês. Aqui agora começam nossas brincadeiras com as partículas fundamentais. Todo sistema atômico, do jeito que a gente vê na tabela periódica, ele é neutro, ele é eletricamente neutro, ou seja, ele está no estado fundamental, que a gente chama. Ou seja, o número de prótons é igual ao número de nêutrons, para o átomo ficar estável. Então, se eu tenho 20 cargas elétricas passeando aqui em volta, eu tenho 20 cargas positivas dentro do núcleo, tá? E aqui é onde está toda a massa do átomo, no núcleo. Vamos lá? Então, ó, prótons, cargas positivas, elétrons, cargas negativas. O que é o número atômico, professor? Aquele número que está acompanhando na tabela periódica. O número atômico, para nós, é o mesmo número de próton no centro desse átomo aqui, ó. Então, se eu tenho um número atômico 10, quer dizer que ele tem 10 prótons lá no seu centro. Se ele tem 10 prótons, obviamente ele vai ter 10 elétrons girando aqui em volta. Tudo bem? Então, olha só, isso que eu quero dizer, número atômico é igual ao número de prótons. Então, o Z é igual a P. Z é do alemão, quer dizer Zauls. Zauls é número. O número desse átomo, o número desse cara, o número desse elemento químico. O número Z é como se fosse o RG desse átomo. Cada um tem o seu, vai de 1 a 118. Não existe átomos diferentes com o mesmo número atômico. Então, quando eu falo 20 é o cálcio, não existe outro elemento químico com o número 20. Tudo bem? Então, se a gente pegar aqui, ó, o hélio, né, o hélio que enche balões aqui, ó, balões bexigas ou qualquer outro que se utiliza na indústria para arraste. Se eu pegar o hélio, o núcleo do hélio tem 2 prótons, obviamente ele vai ter 2 elétrons girando em volta. Por que tem 2? Para ficar balanceado, senão não funciona, tá? Tem que estar balanceado. Só para vocês terem uma ideia, uma comparação como o núcleo do átomo é muito, muito pequeno, na realidade, se eu pudesse pegar um átomo, eu poderia dizer que esse átomo é 99,99999% vazio, tá? Então, nós somos feitos de átomos que são tecnicamente vazios. Ou seja, a massa desse átomo que está aqui no núcleo, ó, a massa do átomo, porque somente o próton e o nêutron têm massa, o elétron não tem massa, por isso que lá na frente
o último modelo é nuvem de elétrons, porque o elétron não é uma partícula, não é um corpúsculo, ele é simplesmente uma nuvem, não tem massa nenhuma. Agora, quem tem massa é o núcleo e o próton. Se eu fosse fazer uma analogia, pessoal, olha só, uma analogia, o diâmetro do átomo, ele é 10 a 100 mil vezes o tamanho do núcleo desse cara. Então, se eu pegasse uma analogia, ó, coloco aqui, ó, como se fosse uma cabeça de alfinete no centro de um campo de futebol, como o Maracanã, o primeiro elétron, essa primeira eletrosfera daqui, ó, estaria girando lá no anel superior, ó, e lá no centro seria o meu núcleo. Então, essa toda é a massa do átomo, e aí tudo que está em volta é vazio, é vácuo, é vazio. Então, o átomo, praticamente, ele é vazio. E aí, pessoal, a gente pode deduzir aqui, ó, através das partículas fundamentais que a gente já viu, que no centro desse átomo eu tenho a massa dele. Então, a massa é a soma de prótons mais nêutrons. Como que eu posso? Eu posso inventar uma formulinha para esse cara aqui, ó. Tá aqui a formulinha, ó. Ó, A, que é a massa, tá vendo, ó? C é o número atômico, P é próton, N é nêutron, o A é a massa. A quer dizer massa, é igual ao número de prótons mais nêutrons. Se eu quero saber o número de nêutrons, aqui, ó, ou pode ser A mais Z, né? A igual a Z mais N. Se eu quero saber o número de nêutrons, eu só inverto, né, a equação. Eu falo que A é menos P igual a N, ou seja, N é igual ao número de massa menos P. O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um átomo de alumínio. Eu tenho um material formado somente de átomos de alumínio. Tudo bem? Então ele está me dizendo aqui, ó, que eu tenho 13 elétrons e 14 é o número de nêutrons. Veja só o que acontece aqui. Se eu usar essa fórmula aqui, ó, eu acho o número de prótons desse cara. Ou nem preciso utilizar a fórmula. Se o próton é a carga positiva, o elétron é a carga negativa. Então, quantos prótons eu tenho aqui? Eu tenho que ter aqui para esse cara ficar estável. A é igual a 13 mais 14, né? Tá aqui, ó. Então, toda a massa do átomo está no seu núcleo. Ó, agora, eu falei, o átomo ele é eletricamente neutro. Mas acontece que esses elétrons que estão girando em volta, na última camada, eu tenho um número de elétrons que ele vai de 1 a 8, tá? De 1 a 8, a gente vai ver essa distribuição. Na última camada, esses elétrons podem perder elétron. Então, esses elétrons da última camada podem ser perdidos. Tal como ele é perdido, alguns átomos podem ganhar. Então, veja só um átomo de magnésio aqui, ó. Magnésio, Mg. Ele tem 12 prótons, ele tem 12 elétrons. Esse átomo está eletricamente neutro. Mas por alguma ligação química, por algum motivo da natureza, esse cara perdeu esses 2 elétrons, ó. Perdeu os 2 elétrons. O que vai acontecer aqui? Ele não deixa de ser magnésio. O que diz que ele é o magnésio é o número de cargas aqui dentro. É o número 12 aqui dentro, não é o número de elétrons. É o número aqui dentro. Ele passa a se chamar magnésio 2+. Ele se transforma num íon, o íon chamado cátion. Então, escrevam aí, tá aí na apostila de vocês. Então, eu tenho o átomo neutro, quando ele perde elétrons, ele passa a se chamar cátion, tá? Cátion, igual o português fala, né? Cátion. E aí, eu vou indicar que esse cara perdeu 2 elétrons, tá? O átomo original perdeu 2 elétrons. Tá faltando 2 elétrons. Quantos elétrons ele tem agora? 10. Quantos prótons ele tem? 12. Ele não perdeu prótons. Próton está no núcleo. Lembra, ó? Para chegar daqui aqui, ó, é quase 10.000 a 100.000 vezes o espaço que tem que percorrer. Então, o próton, o núcleo, a gente não mexe. O contrário, pessoal, olha só. Então,
esse cara aqui tem menos elétrons do que deveria. O contrário, quando esse cara tem um número de elétrons na última camada, que a gente chama camada de valência, quando ele ganha um elétron, ele passa a ser um íon chamado ânion. Íon é quando um átomo perde ou ganha elétron, ele se transformou em um íon. Se ele ganha, eu chamo de ânion. Se ele perde, eu chamo ele de cátion. Então veja só o flúor. O flúor tem 9 prótons, 9 elétrons. Ele está eletricamente neutro. O que aconteceu aqui? Por alguma razão de ligação química, ou encostou em alguém, ganhou um elétron. Ele não deixa de ser o flúor, o átomo de flúor. Só que agora ele vai ser um íon chamado ânion. E esse ânion eu vou mostrar que ele ganhou um elétron. Lembra, ó, o elétron tem característica negativa. Quando tem um tracinho lá em cima negativo, quer dizer que esse cara ganhou elétrons, tá? E aí ele se transformou em um ânion. É mais ou menos isso aqui, ó, pessoal. Ó. Então eu tenho a formação dos íons, átomo neutro, P igual a E. O número de prótons é igual ao número de elétrons, sempre. Se eu tenho 100 prótons, esse átomo vai ser o número 100. 100 prótons, cargas positivas, eu tenho 100 elétrons girando ali em volta na eletrosfera. Como que eles estão organizados lá é o assunto da próxima aula, que é distribuição eletrônica. E aí eu vou entender por que faz ligações químicas. Então olha só, se ele perde o elétron, ele se transforma em um cátion, que eu chamo positivo. E aí, exemplos, sódio, potássio, cálcio, alumínio. Então todos esses caras aqui têm tendência a perder os seus elétrons. E eles são classificados como metais. A gente vai aprender isso. Então todos os metais são os caras que querem perder elétron. 1, 2, 3, 4. Não, 4 não perde. Não dá para perder 4 elétrons. É até 3 só. E o ânion? O ânion é o cara que ganha elétron. Ele tá lá bonitinho, prótons igual a elétron, aí ele vai e ganha um elétron de alguém. A hora que ele ganha um elétron de alguém, ele se transforma em um ânion. O que quer dizer aqui? Ó, o número de elétrons é maior que o número de prótons. E aí ele se transforma no cloro, íon oxigênio, íon enxofre, íon nitrogênio também. Eles são os ametais. E aí eu posso chamar esses caras de monovalente quando só tem um, bivalente quando só tem 2, trivalente quando só tem 3 e tetravalente quando é 4. No caso, o carbono é o mais simples de todos, mais simples assim, que é o que tem tetravalência. Beleza, pessoal? Olha só, a partir disso que a gente já conhece quais são as características dos átomos, o número de prótons define qual elemento é, que é o mesmo número Z, que é o número atômico. A massa do átomo está dentro do núcleo, que é formado por prótons e nêutrons. Tá? A partir disso, eu consigo fazer algumas deduções já do nosso mundo real. Então, veja só, se eu pego aqui uma barra de magnésio, lá dentro, eu não tenho só átomos de um único magnésio. Eu tenho vários magnésios. Mas como vários magnésios, professor? Falou que o átomo é um só, por quê? O que muda aqui? Ó? Todos são magnésio. Magnésio 12, 12, 12. O que muda para esse cara aqui? Ó? É a massa atômica desse cara. Então esse é o 24, esse é o 25 e esse é o 26. O que isso muda aqui? Muda o número de partículas ali dentro, principalmente o número de nêutrons. Esse cara aqui, ó, tem um núcleo mais pesado, né? Esse, no caso, esse aqui, ó, 26. Qual que é a porcentagem que eu encontro na natureza? Experimentalmente, ó, o magnésio 2412 é quase 80% que eu encontro na natureza. Vocês querem um outro exemplo? Carbono 14 e o carbono 12. 99,99 é o carbono 12, o que a planta absorve, o carbono 12. Mas 0,01% é o carbono 14, tá? Carbono, número atômico desse cara 6. A massa dele que é 12 e 14.
Quando eu tenho essa, olha só o que o professor vai falar, quando eu tenho essa similaridade, ou seja, com o mesmo número atômico, eu chamo esse cara de isótopos. Vamos colocar aqui, ó, os isótopos, eu já sei que é o número de prótons que ele está falando, ó, que tem o mesmo número de prótons. Então eu substituo, coloca aí na apostila de vocês, tá lá na primeira página, ó, 164, onde está isótopos, coloque um P grandão. O P grandão quer dizer que esses caras têm o mesmo número de prótons, ou seja, são os mesmos elementos químicos, são os mesmos átomos. Tudo bem? Um outro exemplo aqui, ó, hidrogênio, deutério e trítio. Todos eles são hidrogênio. Por quê? Olha lá, ó, P igual a 1, P igual a 1, P igual a 1. Quantos agora nêutrons esse cara tem? Esse não tem nenhum nêutron, esse tem 1 e esse tem 2. Por isso que quando a gente tem uma água, um H2O com um deutério, a gente chama de água pesada. Por quê? Porque esse núcleo aqui, olha aqui, ó, aqui só tem uma partícula, esse núcleo tem duas, esse núcleo é mais pesado. Olha a porcentagem que ocorre na natureza, 99,985% é do hidrogênio normal, é isso que a gente vai estudar. Mas algumas substâncias contêm esse trítio aqui, ó, esse é muito, muito pequeno. Beleza, isótopos, mesmo número de prótons, tá? Isóbaros, olha lá, isóbaros, baros é massa. Então pega esse A que tá aqui, ó, tira ele fora e coloca grandão, um A grandão. Esse A grandão aqui é de massa. O que esses caras têm em comum? Lembrando, né? Iso quer dizer igual. O iso quer dizer que tem alguma coisa que é similar, que é igual. Nesse caso aqui ele tá dizendo, ó, cadê meu mouse? Isobaros. Quem tem a massa igual? Ó, o cálcio e o argônio. O cálcio é 20, o argônio é 18. Não existe elementos com um número atômico igual, tá? O que eles têm em comum aqui? O número de massa, ó, esse número que está em cima, ó, 40, 40. Então, massa 40, massa 40. Então, eu digo que esse cara tem o mesmo número de massa, então eu posso chamar os dois de isóbaros. Beleza? Vamos seguir mais um aqui, ó. Vamos para o isótono. Tá simples, eu peguei a ideia já, professor. Isótonos. Apaga esse N minúsculo e põe um N grandão. Isótonos, eles têm que ter o quê? Mesmo número de nêutrons. Veja, eu tenho 118 elementos na tabela periódica, 118 átomos. Todos têm o seu número de prótons, todos têm o seu número de nêutrons, todos têm o seu número de elétrons. Alguma coisa eles têm em comum, tá? E aí, nesse caso aqui, ó, eu tenho magnésio e o silício. Magnésio, como que eu faço o cálculo do nêutron? Massa menos o próton. Massa menos o próton, né? Massa menos o número atômico. 26 menos 12, 14. 28 menos 14, 14. Então perceba, o que eles têm em comum? O mesmo número de nêutrons. Então eles são os isótonos. A aplicação desse é muito simples, tá, pessoal? E o isoeletrônico, olha lá, isoeletrônico, o que tem igual? Bota um E grandão aqui, ó. Isoeletrônicos, tem o mesmo número de elétrons. Agora, para ter o mesmo número de elétrons, pessoal, aí eles precisam ser íons, porque não tem o mesmo número de elétrons. Se tem o mesmo número de elétrons para átomo fundamental, quer dizer que é o mesmo número de prótons, né? Lembra, elétrons igual a próton. E aí nunca vai ter, porque não tem dois elementos iguais. Tem elementos iguais para a mesma família, como a gente viu lá, magnésio, magnésio, carbono, carbono, mas são o mesmo elemento químico. Eu não posso ter um X e um Y que tem o mesmo número de elétrons. Para ter o mesmo número de elétrons, eles vão ser os íons, tá? Então, olha só, o que esses caras, ó, o sódio, o íon sódio perdeu um elétron, o íon oxigênio ganhou 2 elétrons e o neônio tem em comum. Vamos ver? Quantos prótons esse cara tem? O sódio tem 11. Quantos prótons o oxigênio tem?
tem 8 e o neônio tem 10. Quantos nêutrons? Então aqui 23 menos 11, 12, 16 menos 8, 8, 10 menos 20, 10. E agora? Agora a gente vai contar o número de elétrons. Ele tinha 11, ele tem 11 prótons, ele tinha 11 elétrons, mas ele perdeu um. Cadê o mouse? Ele perdeu um, então ele ficou com 10 elétrons. Então tem 10. Esse cara aqui, ó, ele tinha 8 prótons. 8 prótons. Ele tinha 8 elétrons, mas ele ganhou o quê? Ganhou 2. Se ele ganhou 2, ele ficou com 10 elétrons. Esse cara aqui já está estável, né? Não tem nenhuma carga aqui em cima dele. Então ele tem 10 o número de prótons, 10 o número de elétrons. Então o que esses caras têm em comum? Qualquer similaridade desses caras, todos são isoeletrônicos. Olha lá. Simples aqui, ó. Observe a tabela a seguir do elemento químico, o tório e o cloro. Então, ó, número de prótons, número de elétrons, número de nêutrons e número de massa. Escreva as letras A, B, C e D para completar a tabela. Então, olha só, o que eu vou fazer aqui? Número de prótons é igual ao número de elétrons. Já boto 90 aqui, ó. Número de prótons é igual ao número de elétrons. Eu boto 90 aqui. Então, ó, aqui, número de prótons é igual ao número de elétrons. Se aqui é 17, aqui só pode ser 17. Tudo bem? E aí, qual que é a outra formulinha que eu vou usar? Para achar a massa desse cara aqui, ó, que é o D, o que eu vou dizer? Eu vou dizer que a massa é igual ao número de prótons mais nêutrons. Número de prótons mais nêutron. Então, 17 mais, vou colocar ali, ó, 17 mais 19 é igual a 36. Beleza? Então, é o número de massa que vai aqui, ó. E daí, aqui eu tenho o número de prótons, elétrons, falta um nêutron. O que eu faço aqui? Eu inverto essa equação e deixo o nêutron em evidência. Olha lá, ó. Então, o nêutron em evidência é o número de massa menos o número de prótons. Então, é 232 menos quem? Menos 90. 232 menos 90 é igual a 142. Ele conta uma historinha lá do estrôncio, né? Não vou ler, já tá aí para a gente ganhar tempo. Ele conta uma historinha do estrôncio, daí ele diz o seguinte, ó. O estrôncio 90... Então, sempre quando falar estrôncio, colocar o nome do cara, por exemplo, o césio 136, o carbono 14. Carbono, carbono, césio, césio, estrôncio, estrôncio. O que ele coloca na frente do elemento químico, na frente da palavra, é a massa. Agora, tem algumas avaliações, pessoal, que o cara vai colocar, por exemplo, a massa do cara do lado direito, o número atômico aqui embaixo, bem no centro. Perceba, como que eu diferencio esses dois números? Quem é quem? Quem é o único dos dois números que vai vir na simbologia química. Quem é a massa e quem é o número de prótons, ou o número Z. Sempre a massa vai ser maior que o número atômico, tá? Perceba, a massa é o número atômico mais o número de nêutrons. Então, sempre eu já vou dar o start, sempre eu já vou começar com um número maior de massa. Então, por exemplo, se eu tenho um número atômico 10, a massa desse cara vai ser muito maior do que 10, porque eu já estou somando 10, que é o número de prótons que está no núcleo, mais o número de nêutrons. Pegaram essa ideia? Então, o cara pode colocar de qualquer lado, não vai confundir vocês, tá? Então, eu tenho dois números aqui, ó, 90 e 38. 90, bota lá em cima, 90 é o A e o 38 é o meu P, ou Z, tá? P e Z é a mesma coisa, tá? É o número atômico ou o número de prótons. É o principal isótopo desse elemento químico. Então, o estrôncio 90 é o isótopo do elemento químico estrôncio, encontrado nos reatores nucleares. Sobre esse isótopo, é correto afirmar que seu cátion bivalente possui... Então, olha só, existiu o elemento estrôncio 38, massa 90. Ele diz o seguinte, o seu isótopo, que vai ser o 38, e massa 90, ele é um cátion bivalente. O que é um cátion? Cátion
perde quantos? 2. Cátion perdeu elétrons, mas aqui ele está me dizendo que é 2. Por que 2? Bivalente, 2. Monovalente, 1, independente se é positivo ou negativo. Trivalente, 3. Simples assim, tá? Então, como que eu resolvo isso aqui, ó? Eu vou lá pôr esse cara aqui em evidência, tá aqui, ó, trouxe aqui o estrôncio para vocês. Então, na realidade, o estrôncio 90. A massa do estrôncio, como tá na tabela periódica, é 87. Esse é o 90. Esse é um pouquinho mais de massa. Então, tá lá, ó, coloco 90, 38. Quanto que eu faço aqui, ó? Eu costumo dizer que eu boto todas as partículas desse cara. É o meu Panzé. O que é o Panzé? Prótons, massa, nêutron, atômico e elétron. Façam isso aí que vocês nunca mais vão errar o Panzé. Coloca todo o Panzé. Prótons, massa, nêutrons, atômico e elétron. Vamos ver? Atômico, 38. Ele está dizendo aqui, ó. Se 38 é o número atômico, 38 só pode ser o número de prótons, tá? E aí, se tem 38 prótons, só pode ter 38 elétrons. E daí? Número de massa, 90, tá aqui, só fiz a leitura. E o número de nêutrons? Lembra da formulinha? A é igual a P mais N. Se eu quero achar o N, eu coloco A menos o P. A menos o P. 90 menos 38 é igual a 52. Esse é o estrôncio 90, só que ele está comparando o estrôncio 90 com o seu cátion bivalente. Então eu reescrevo esse cara, não vai mudar nada, mas olha o que eu faço aqui, ó. Eu boto uma carguinha aqui. E de novo, vou escrever o meu Panzé. O que muda aqui, pessoal, logo de cara? Vai mudar o número de elétrons, tá? Por quê? Porque o Z não muda, o P não muda, o E vai mudar. Eu vou explicar para vocês. Deixa eu só completar aqui, ó. O A não muda e o N não muda. Eu não tinha 38 prótons, eu tinha 38 elétrons. Ele está dizendo que esse camarada perdeu 2 elétrons, então ficou com 36. Então, qual que é a resposta desse exercício? Ele diz, possui 38 prótons, beleza. 52 nêutrons, beleza. 36 elétrons, beleza. Tá aqui. Tudo bem? Essa é a aplicação agora, de início, né?